E aí, pessoal, vamos começar então agora a nossa segunda aula de conformação, né? Agora focando em conformação de volumes. A gente falou na aula passada nessa distinção, então um volume, né? Conformação de volumes, a gente está falando de pegar peças grandes e mudar a forma delas, tá? Então a gente vai continuar com o mesmo livro. Esse capítulo, eu acho que da minha parte talvez seja o mais longo. Eu recomendo aí bastante vocês lerem, principalmente focado na parte de laminação, que vai ser o que a gente mais vai acabar explorando nessa aula aqui, tá? Então, na aula passada a gente falou bastante sobre esses tópicos, né? Trabalho a frio e trabalho a quente. E agora vocês já devem ser capazes, então, de discutir vantagens e desvantagens do trabalho frio e trabalho a quente, né? Então, pensa um pouquinho, o que vocês teriam a dizer sobre vantagens de trabalho a quente, por exemplo? Coisas que vocês podem ter levantado aí, eu imagino que incluam uma menor tensão média, né, para você fazer um processo de conformação. Isso te leva a não precisar de máquinas tão potentes, né? Outra coisa é um gasto menor de energia para deformar esse metal, né? Porque a energia para deformação vai ser menor. A gente viu aquelas equações simplinhas na aula passada para discutir isso. Então, vantagens aí do trabalho a quente. Vantagens do trabalho a frio. Se você quer um produto que tenha uma resistência mecânica melhor, né? Um limite de escoamento maior, né? Então, qual rota você escolheria? Bom, se você fizer o processamento a quente, provavelmente a microestrutura vai terminar recristalizada. Se você fizer o trabalho a frio, provavelmente ela já vai ter um nível aí considerável de encruamento. Então, quase sempre um material trabalhado a frio vai ter propriedades mecânicas, leia resistência, maior do que um trabalhado a quente, né? Mas o trabalhado a quente pode ser mais dútil do que o trabalhado a frio, né? Depende do que você quer. Além disso, tem uma outra coisa que a gente não falou, que seria relativo a acabamento superficial e precisão dimensional. Isso é muito importante. Às vezes você está querendo um produto que ele tem uma espessura específica, uma espessura exata. No trabalho a quente é mais difícil de conseguir aquela espessura exata, porque é muito fácil, você pode imaginar, por exemplo, laminando um aço a 1000 graus, 1100 graus, é uma temperatura muito quente, ele vai oxidar. Então, você vai ter perdas superficiais que vão piorar sua precisão dimensional e ser prejudicial também para o acabamento superficial. Então, olha essa comparação aqui de chapas laminadas a quente e chapas laminadas a frio, tá? Quase sempre para alguma aplicação, por mais que o material seja feito todo a quente, a gente vai sempre terminar com trabalho a frio em algum momento aí por conta de acabamento superficial e precisão dimensional, tá? Então, com base nisso, vocês imaginam que etapas iniciais, né, isso é uma coisa que acho que vai ficar bem claro na cabeça de vocês, é que qualquer rota para produzir uma peça, na verdade não é um processo que a gente chega, né, para sair da... Então eu tenho aqui um pendrive, tenho aqui a minha capinha do pendrive. Esse metal que está aqui na capinha do pendrive, ele não passou por uma rota de processamento, ele passou, eu chuto aqui, pelo menos umas 5 ou 6, tá? No mínimo. E deve ter sido até mais, tá? Então, que etapas são essas? Ele pode ter passado por um processo de forjamento a quente, depois, né, primeiro de tudo, ele passou por algum processo de solidificação, né? Depois ele provavelmente passou por pode ter passado por algum processo de forjamento a quente, ou já pode ter ido para laminação a quente, depois laminação a frio, talvez alguma etapa aí de corte, dobramento. Então, vários processos, tá, pessoal? Então, uma coisa que, assim, é uma rota meio que seria natural, né, com base nisso, seria o material sempre começar com processamentos a quente e terminar com processamentos a frio, tá? Por quê? Porque no começo a gente quer sair de um lingote grande, quer dar grandes deformações, isso vai ser melhor a quente. Nos processos finais, a gente já vai querer controlar melhor a microestrutura, grau de encruamento, precisão dimensional, acabamento superficial, aí a gente vai para processamentos a frio, tá? Então, todos os processos que a gente vai falar agora nessa aula, eles podem ser feitos tanto a quente,
quanto a frio, tá? Trefilação é o menos comum de fazer a quente, mas não é impossível, tá? A gente vai focar mais nessa aula em laminação e forjamento, tá? Porque são os processos mais usados, tá? Esses 4 são muito usados, mas por uma questão de tempo a gente escolheu 2 principais aí para representar a categoria. Então a gente vai só mencionar trefilação e extrusão para vocês saberem o que é, tá? Então, antes da gente entrar em tudo isso, a gente vai ver um tópico que vocês conhecem bem, vocês já viram isso muitas vezes na vida, acompanha vocês aí pelo menos desde o colegial, que é o atrito, né, pessoal? Então vocês lembram bem o que é atrito, né? Tava sempre na provinha lá, FUVEST, não sei que ano. Então, o que é o atrito? Vocês lembram, né? Então tem aqui uma caixa, tem o peso aqui dela basicamente para baixo, né? Aí tá o Rock aqui tentando puxar a caixa, tá difícil para ele, por quê? Porque essa força aqui, o peso, né, tá gerando uma força perpendicular a ele, que é o que? A força de atrito, né? E o que é essa força de atrito? Ela é a força normal, aqui o peso no caso, né, vezes um coeficiente de atrito, esse μ. Então o que é o coeficiente de atrito? Ele é a proporção da força normal que vira a força de atrito, né? Então um coeficiente de atrito igual a 1 seria dizer que essa força de atrito é igual à força normal. Um coeficiente de atrito igual a 0,1, que essa força é 10% dessa, certo? Fundamentalmente vem lá das superfícies não serem planas, ter asperezas, né? Mas o atrito é super importante para processo de conformação mecânica. Por quê? Porque vai ter alguém puxando uma caixa? Não, né? O que vai estar acontecendo a gente vai estar deformando um pedaço de metal. Então, um exemplo aqui, um processo de forjamento, tá? Eu tenho aqui uma matriz em cima, uma matriz embaixo, tem um pedaço de metal que eu quero deformar, eu aplico uma força, o que vai acontecer com isso aqui? Bom, ele vai deformar, né? E como que vai ser essa deformação? Esse raio aqui vai aumentar, né? E se eu não tiver atrito, se o atrito for desprezível nesse caso, esse cilindro aí imagina que é um cilindro, vai se deformar aí de forma homogênea. Então o raio dele vai aumentando por igual aí em todos os pontos, né? Agora, se vocês pensarem, aqui a gente tem um caso muito similar ao da caixa lá, né? Por quê? Porque esse diâmetro está aumentando, ou seja, tem material aqui na superfície que ele vai ser arrastado pela ferramenta, tá? Então, quando isso acontecer, eu vou ter então aqui um movimento, né, com uma força normal sendo aplicada dessa superfície. Então é exatamente a mesma ideia de antes. E agora, se o atrito não for desprezível, o que vai acontecer? Bom, essa peça aqui, ela vai ter mais dificuldade de se mexer do que essa peça aqui, né, nessa região aqui. Por quê? Porque aqui não tem nada impedindo ela de ir para o lado. Aqui na superfície tem o atrito com a matriz aqui, né? Então, com o atrito, como que essa deformação vai ser? Vamos imaginar um caso extremo, que é o que a gente vai chamar de atrito adesivo, que é que a força de atrito é tão grande que essa peça aqui fica impossibilitada de se mexer, tá? O que vai acontecer nesse caso? Se essa peça não consegue se mexer, ela vai ter que, esse D0 vai ter que continuar, mas o material vai querer aumentar, então ele vai aumentar do jeito que ele consegue. Como que é isso? É formando, por exemplo, um barril, tá? Isso é uma opção. Seria formar aqui como se fosse um barril, tá? Existem outras opções, essa é super comum. Então, percebe aqui, a gente já vê um resultado extremamente importante do atrito no nosso material, que é o quê? Se eu tiver atrito, por exemplo, em forjamento, que nem está aqui, em extrusão também, eu vou gerar uma forma diferente da que eu imaginei inicialmente. Imagina que eu queria simplesmente aumentar o diâmetro do cilindro por igual. Se eu tenho atrito, essa forma não é mais a mesma. Por que isso é importante? Ué, porque a forma em conformação é tudo, né? A gente está querendo dar forma para o metal via deformação, certo? Então, uma primeira consequência do atrito é essa, que ele pode modificar a forma final da peça, tá? Então a gente vai explorar um pouquinho mais essa ideia de atrito aqui até o fim desse vídeo, depois a gente vai para os processos, tá? Então, com base naquela equação que a gente viu de atrito, então a força de atrito é μ vezes a força normal. Uai, vamos fazer a mesma coisa, só que aqui para tensões, tá? A pressão normal
Qual que é a pressão normal? Aqui a gente está apertando, né? Essa força aqui sobre a área de contato aqui. Essa pressão, então, vai ser ela vezes o coeficiente de atrito é igual à tensão. Agora pensa que é uma tensão de cisalhamento, né? Que está segurando isso aqui. Por que de cisalhamento? Porque ela está sendo aplicada por essa face aqui, numa direção normal ali, né? Paralela à superfície. Então lembra, se eu tenho uma superfície, eu aplico uma tensão perpendicular, essa tensão é tração ou compressão. Se essa força é paralela à superfície, é uma tensão de cisalhamento. Então, essa tensão de cisalhamento aqui, que é gerada na superfície do material, é a tensão de atrito aí da superfície. É ela que vai segurar a peça de se mover ali, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa força e o que ela pode, né, o que ela vai gerar aí, o que ela pode causar. Bom, se o meu coeficiente de atrito for baixo, as superfícies vão deslizar uma em cima da outra, tá? Quanto mais baixo ele for, menos energia eu vou gastar para deformar. Por quê? Porque o atrito vai gastar parte da energia. Isso vai ficar claro quando a gente estiver falando dos processos de conformação daqui a pouco, tá? Mas nesse caso aqui, a gente estima quanto que é esse valor, né? A gente vai ter uma condição aí que a gente chama de atrito de deslizamento. Então, ela está dificultando o movimento, mas não está impedindo. Então, está tendo deslizamento ainda. Agora, se o coeficiente de atrito for alto, vai ficando, né, quanto mais alto ele for, mais difícil vai ser de deslizar, mais energia eu vou gastar para deformar, e eu posso chegar a um caso crítico, que é da superfície simplesmente não deslizar mais. Ela vai ficar fixa onde ela está. Aí, então, ele é chamado de atrito adesivo, porque é como se essa peça tivesse grudado nesse lugar e não consegue sair, tá? Se eu puxar isso aqui para cima, ela não está grudada de verdade, né? Ela só aparenta estar grudada porque a força de atrito está impedindo com que ela se mova. Então, na prática, quanto que o coeficiente de atrito tem que ser para isso acontecer, tá? Vocês devem se lembrar de critério de Tresca, critério de von Mises, tá? Se vocês pensarem um pouco no assunto, ou vocês forem muito curiosos e não quiserem pensar, vocês lerem no livro, vocês vão chegar à conclusão que o maior coeficiente de atrito possível é meio, tá? Pode ser maior que isso? Pode, mas aí não faz sentido. Por quê? Porque se ele chegar em meio coeficiente de atrito, o material sempre vai preferir deformar do que se mover ali. Então, o meio vem disso, tá? Desses critérios de Tresca, von Mises aí. Então, eu tenho um limite aí. Se esse valor começa a ser muito alto, ele vira atrito adesivo. Beleza? Então, o que a gente faz para diminuir esse coeficiente de atrito? É interessante para a gente gastar menos energia, tá? Gastar menos, precisar de forças menores para deformar o material. Então, quando eu penso em atrito, a gente já pensa em lubrificante, né? Lubrificação. Então, o que a gente precisa colocar aí? Alguma coisa para diminuir esse coeficiente de atrito, tá? Então, a gente tem lubrificantes para deformação a frio, lubrificantes para deformação a quente. Para a frio, a gente geralmente tem mais opções, né? A gente tem mais coisas, né? Coisas orgânicas, coisas voláteis, coisas que se decompõem em alta temperatura, a gente está limitado aí para trabalho a frio. Então, óleos minerais, gordura, sabão, é tudo coisa que a gente não conseguiria usar a quente, pelo menos não no aço, tá? Em alumínio já tem algumas coisas aí que a gente poderia usar. Então, quando a gente vai para temperaturas muito altas, a gente tende a usar sólidos. Então, por exemplo, o grafite, tem outros sólidos, sulfeto de molibdênio, se eu não me engano. O efeito deles é controlar, então, esse Mi aí, deixar esse Mi um pouco mais menor, né? Então, vocês verem aqui, os que a gente usa em baixas temperaturas permite a gente chegar até coeficientes de atrito menores aí, 0,05, 0,1, ou seja, 5%, né? 10%, a tensão de atrito vai ser da pressão normal aplicada. Tá? Ainda são valores consideráveis, vocês vão ver que as tensões aí para deformar os metais são bem altas, tá? Então vamos ver agora, para terminar esse primeiro pedaço,
uma visão geral do que é o processo de extrusão e o que é o processo de trefilação, para depois a gente focar então nos outros dois, o forjamento e a laminação, tá? Então, a ideia da extrusão, todos esses processos, então, que todos eles têm em comum? A gente vai pegar um volume relativamente grande e deformar ele para mudar uma forma mais interessante para a gente, tá? Então, tudo isso é feito em estado sólido, ou a frio, ou a quente. A extrusão, a ideia é a gente pegar o metal e empurrar ele dentro de uma matriz com algum orifício, algum buraco, com uma forma que a gente quer dar para o metal, e empurrando até ele passar, tá? E começar a formar o formato desse buraco aí, tá? Então ele é um processo super versátil, né? A gente aqui consegue ver que a gente está partindo de um bloco grande, virando um bloco menor. Mas a gente consegue fazer outras coisas. Por exemplo, esse processo aqui é bem interessante, ele seria para a gente fabricar um tubo sem costura. O que é um tubo sem costura? A costura do tubo é o jeito mais barato de fazer um tubo, a gente pega uma chapa, dobra e passa um fio de solda, tá? Quando a gente tiver aula de soldagem, se isso não for claro para vocês ainda, vai ficar. A solda geralmente é um lugar que a microestrutura vai ser diferente do resto do material. Então vou ter uma descontinuidade que geralmente uma descontinuidade é uma coisa ruim. Vai ser, a soldagem pode trazer defeitos, transformações de fase indesejáveis, fragilidade no material, vazios, poros. Então a solda não é uma coisa muito boa. Se a gente conseguir fazer alguma coisa sem solda, geralmente as propriedades vão ficar melhores do que um material soldado. Então um tubo sem costura é um tubo que não tem solda, tá? Então vocês conseguem ver bem aqui a ideia do que é como esse tubo pode ser feito, uma rota possível para fazer um tubo sem costura. Então, ao invés de ser só um pistão aqui que vai empurrar o material como um todo, primeiro entra esse mancal aqui, esse pistão menor, certo? Ele vai até ali a saída da matriz e na hora que essa extrusão acontece, o tubo pode ser formado aí sem costura, tá? Então, com extrusão, a gente consegue fazer basicamente qualquer perfil. O que é um perfil? É alguma coisa, uma forma, uma geometria, e aí você estica essa geometria para frente, né? Então, tubos, cantoneiras, vigas, aqui tem vários exemplos aqui de alumínio, tá? Bem comum fazer extrusão em alumínio, beleza? Então a extrusão é isso, a gente não vai entrar muito a fundo em detalhes, no livro tem muita coisa de extrusão, convido vocês a lerem aí a parte de extrusão. Esse conceito de zona morta tende a ser importante para a extrusão, tá? Porque não sei se isso já veio na cabeça de vocês na hora que vocês viram o vídeo, mas tem uma região aqui que não tem fluxo de metal, né? Se a gente imaginar o fluxo de metal, tem uma região aqui morta, que é onde o metal não flui, tá? Isso aqui pode gerar vários problemas, tá? Se ela for muito grande, pode gerar defeitos aqui na barra extrudada, principalmente no final, tá? Ela gera trabalho redundante, tá? Material que entra, que sai. A gente já falou de trabalho redundante na aula passada. Então é uma coisa em geral indesejável. Então tem alguns jeitos de controlar, modificando o material, modificando o formato aqui da matriz, né? Por exemplo, se a gente coloca um ângulo aqui, fica bem evidente que essa zona morta vai ser diminuída. Então tem jeitos aí de controlar essa zona morta, tá? Vamos falar rapidinho da trefilação agora. A trefilação ela parece muito com a extrusão, no sentido de que a gente vai pegar esse metal também, empurrar sobre aqui uma matriz, que nesse caso a gente vai chamar ela de fieira, tá? Não é frieira não, hein, pessoal, é fieira. Então, a gente vai empurrar ela aqui nessa fieira e o material vai sofrer uma redução. Qual que é a grande diferença da trefilação? Aqui a gente, na verdade, vai puxar o fio, então o fio vai ser puxado por esse lado aqui, ele não vai ser empurrado desse lado, tá? Vocês conseguem pensar em algum problema da gente puxar o fio? A gente está colocando um esforço de tração nele aqui, né? Então, o material, primeiro, não pode ser muito frágil, né? Mas até aí tudo bem, quando a gente está falando de conformação, a gente está falando de metais que a gente consegue deformar, mas a gente não pode puxar muito forte, né? Se chegar no limite de escoamento, esse material vai começar a deformar. E qual que é o problema disso? Bom, vai gerar um potencial aí de você ter, sei lá, algum defeitinho, uma inclusão, que a gente sempre tem,
esse fio aí vai sair todo irregular em diâmetro. Então, via de regra, temos que puxar abaixo do limite de escoamento. Abaixo do limite de escoamento para engenheiro não é suficiente, né? A gente põe um fator de segurança aí. Então, geralmente é usado aí para tensão para puxar até 60% do limite de escoamento. Então, a gente está limitado na redução que a gente consegue dar. Então, é muito comum fazer fieiras em série, tá? Nesse caso aqui ainda não ia adiantar, né? Tem que ser 60% do escoamento desse fio final aqui. Então, é muito comum fieiras em série com puxadores no meio. Então, aqui tem um vídeo bem legal que mostra essa ideia, né? Então, ó, isso é muito comum. O lubrificante, então essa caixinha aqui já tem o lubrificante e ela já passa na fieira aqui logo em sequência, então o fio já é lubrificado no processo, tá? Então tá aqui o fio passando, já pega o lubrificante, passa pela fieira, sofre a redução, tá? Vai aqui para uma bobina, passa por uma segunda fieira, vai para mais uma bobina, certo? Vai passando aí por uma série de fieiras até chegar no fio final. Tá? Então, assim, como a gente está limitado nessa redução que a gente consegue dar, o mais comum é a gente só partir para a trefilação depois que a gente já tem uma barra num tamanho reduzido, né? Então, normalmente começa, pega a barra que foi produzida lá por lingotamento contínuo, lingotamento convencional, passa por processo de forjamento ou laminação, faz aí uma barra já menor para entrar na trefilação. Beleza?